Olá, eu me chamo Andressa Brogni de Sena. Essa disciplina é o estágio curricular obrigatório 1, a área de concentração, o ensino e aprendizagem das artes visuais, tema introdução da técnica do desenho no ensino infantil. O interesse em estudar esse tema surgiu por eu já exercer o ensino das artes nos projetos escolares da cidade aqui de Florianópolis, na Escola Maple, e através dessa experiência pude constatar que a educação infantil é a primeira etapa do processo educativo de uma criança e que no ensino de artes, por sua vez, é fundamental nesse processo de formação. Meus objetivos eram analisar as técnicas de desenho aplicadas no ensino infantil e descrever o interesse das crianças durante a proposta de ensino. Minha fundamentação teórica, eu fiz, os principais autores pesquisados foram Albano, Barbosa, Furaz e Ferraz, Lopes e Rubio e Osteto. Ideias mais relevantes: ensinar a arte na escola, utilizando o desenho, tem importância significativa para o aprendizado dos estudantes em todos os processos de formação, segundo Lopes. O desenho é considerado como a primeira formação da expressão artística concretizada pelas crianças, sendo que a partir deste elas desenvolvem a sua linguagem e a sua capacidade de autoexpressão e que remete à avaliação do progresso de seus registros como no decorrer do tempo, segundo Albano também. Na metodologia, o estágio foi desenvolvido de forma observacional em um período de 15 horas, dividi eles em alguns dias. As atividades realizadas foram o roteiro de entrevista e o roteiro de observação na unidade escolhida. O local de estágio ocorreu na Escola Maple, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, com a turma de 5 a 6 anos dos períodos matutinos e vespertino. O tipo de pesquisa realizada foi a teórica. O nome: Escola Maple Florianópolis. A escola funciona num prédio exclusivo de 4 andares, bem divididos, com espaços amplos e adequados para os alunos, atende o ensino infantil e o fundamental, possui uma grade de 43, mais ou menos, colaboradores, sendo eles professores, auxiliares, psicopedagogos, psicólogos, serviços gerais, entre outros. Essa escola é uma franquia, de uma rede de ensino canadense, onde possui sistema de ensino bilíngue, Os professores, eles falam em inglês e português, mas auxiliar de sala não precisa falar inglês, nem os professores extracurriculares. A escola possui uma grade de eventos pedagógicos durante todo o ano letivo, entre eles feira de ciências, literária, artística, teatral, faz musical no final do ano também. Possui um sistema de reforço da escola bastante eficaz. A estrutura física da escola apresenta inúmeras salas interativas, como informática, laboratório, artes, músicas, entre outros. Escola bem completa. As crianças com deficiência possuem uma professora individual para cada um. A entrevista foi realizada com uma professora da unidade que é formada em pedagogia e possui experiência há 11 anos. Ela possui uma boa experiência com o ensino infantil, no entanto, sua maior vivência é no ensino fundamental, mas hoje ela está no ensino infantil. Sua tendência pedagógica que mais refere é com a pedagogia nova, direta e a não diretiva. Com relação ao desenho, descreveu que o desenho está inserido em quase todas as atividades, até mesmo na alfabetização, pois os riscos para formar as letras precisam deste recurso, assim como os números. Com a relação, ela utiliza a prática pedagógica específica para a prática de desenho. Ela disse: não porque desta fase da educação infantil, onde suas habilidades motoras estão em fase de desenvolvimento, cabe muito mais a observação, desenvolver os estímulos através de risco e diversos movimentos. Então, ela diz aqui que a pedagogia nessa área específica, ela prefere muito mais observar, muito mais incentivar os alunos do que vir com uma regra, Até porque não tem como, vivência do estágio. Observei que no ensino não acontece sem o respaldo de planejamento, qual leva a ter excelência no ensino e, consequentemente, no aprendizado das crianças, Tudo se baseia primeiro de um bom planejamento. A rotina de sala de aula dessa faixa etária tem envolvimento diretamente com a arte e
principalmente a do desenho, independente da proposta pedagógica, pois o desenho é uma das formas mais usadas pelas crianças para expressar os conhecimentos, emoções e criatividades, né? A gente faz a proposta, logo eles já têm interesse, logo que estão fazendo e querem desenhar, querem pintar também. Os riscos dos desenhos ainda eram bem limitados, mas a evolução em todos os aspectos, o estímulo didático da proposta da atividade trouxe resultados impressionantes, onde o desenho permitiu uma associação do ensino cultural com a expressão artística de cada criança. Com relação à entrevista e observação, foram bastante importantes para entender o contexto educacional do qual estive inserida naquele momento ali, né? Por fim, foi uma experiência muito proveitosa e enriquecedora, contribuindo relevantemente para o meu desenvolvimento acadêmico, podendo assim vivenciar e meditar em relação à importância do planejamento e à execução das atividades. Ressalto aqui que, como professora, quando eu passei para a parte de observação mesmo, ainda já tendo essa experiência dentro de sala de aula, mas observar me trouxe um outro ver também, até para me avaliar, né, de como é importante a gente ter aquele primeiro gás quando você começa numa formação, né, e principalmente do planejamento, né, de desenvolver com paciência, com as crianças, tudo aquilo que muitas vezes a gente quer alcançar metas como professores, mas ali, quando eu pude observar, a gente dá um pouco mais de valor a esse primeiro momento, né, quando a gente começa a ser inserido dentro de sala de aula. Sobre as referências, ali do Albano, eu pensando em artes visuais na educação, foi bem proveitoso, e a imagem do ensino da arte, anos 80 e novos tempos, do Barbosa, também foi algo que me ajudou bastante, e a arte na educação escolar, do Furase, bem importante. Esse é meu trabalho, né, e a experiência foi bem proveitosa, e é isso. Obrigada.